pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Rafael Monteiro e se o conteúdo que aqui for apresentado for de alguma maneira útil para você, eu peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações, deixa o teu like, compartilha, divulga, porque você não estará apenas ajudando o meu canal, como também você estará sendo um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. E aqui eu quero falar acerca dos 3 passos necessários para se alcançar a verdadeira libertação. O primeiro passo de todos é esse: é reconhecer que nem tudo ou que as coisas que acontecem neste plano não são obras do acaso. Não importa o segmento que esteja afetando você, seja o segmento familiar, o segmento emocional, o segmento financeiro, não são obras do acaso. Na verdade, tudo é resultado de trâmites que acontecem num mundo paralelo ao nosso. E que mundo é esse? O mundo do Espírito, o reino do Espírito. Então, quando você reconhece isso, quando você entende isso, e quando você quer e tem o desejo de se libertar disso, isso é o primeiro passo. É o reconhecimento, é a humildade. O primeiro passo para se libertar é reconhecer, é ser humilde de que necessita de libertação. Quando você faz isso, Deus ele começa a trabalhar em teu favor, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O primeiro passo sendo cumprido, quando você olha para dentro de si e diz assim, não, eu realmente necessito, então isso se chama humildade. E a humildade precede a honra. Quantas pessoas religiosas que estão dentro da igreja e por serem crentes, por dizerem que têm experiência, por terem cursos teológicos, mas na verdade nunca foram libertas. Mas elas alimentam o seu ego nojento de que são libertas, porque estão na igreja. Mas não estende a mão para o caído. Muito pelo contrário, quando alguém cai, ele quer acabar de matar, quer acabar de pisar. Na verdade, uma pessoa como essa, ainda existem bloqueios espirituais que necessitam ser quebrados. Mas é muito mais difícil para essa pessoa dar o braço a torcer por causa da sua religiosidade. Porque tem um demônio que atua na mente de muitos líderes, pastores, chamado de religiosidade. E a religiosidade é uma praga, é uma canoa furada. Jesus Cristo não veio trazer religião, Jesus Cristo veio trazer um estilo de vida, não apenas um estilo de vida, mas Jesus Cristo veio mostrar que existe uma vida mais elevada, mais sublime, superior que nós podemos viver nesta terra, não é depois desta terra. O segundo passo que você tem que entender e tem que dar para poder se libertar é esse. Você precisa conhecer a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em outras palavras, quer se libertar? Metanoia. E o que é metanoia? Metanoia é arrepender-se. Só que as pessoas pensam que arrepender-se é voltar para trás, é olhar para trás. Não, arrepender-se é mudar de direção. Arrepender-se é mudar de direção. É mudar os teus pensamentos, como disse Paulo lá em Romanos 12:2. Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, às vezes você quer mudar os outros, mas a Bíblia diz que você tem que mudar a si mesmo primeiro. Porque uma vez que você muda o seu eu interior, então o exterior começa a ser transformado. Porque você já parou para prestar atenção, a gente quer encontrar culpa em todo mundo, menos em nós mesmos. Alguém fala alguma coisa, você diz assim: você não falou direito. Não seria melhor você dizer: eu que não entendi direito? Repete, por favor, repete, por gentileza. Então o segundo passo é você conhecer a verdade. E não é crer, é você aceitar o fato. Que fato é esse? Existem 2 tipos de verdades. Existem as verdades sensoriais
existe a verdade da palavra de Deus. A verdade sensorial ou as verdades sensoriais são aquelas que vêm através dos sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão. E de fato são verdades. Mas existe a verdade da palavra de Deus. Então, quando você conhece a verdade de fato, que é um fato, então você começa a ser liberto, porque você começa a transformar sua mente. Então, fé, crer é simplesmente questão de você aceitar um fato. Por exemplo, de uma maneira muito simples, o sol existe, todos nós sabemos disso, é incontestável. Mas se alguém chegar para você e disser, eu não acredito que o sol existe, o fato dela estar falando que o sol não existe, não muda o fato de que o sol existe. Não altera em nada. Da mesma maneira você. Às vezes os seus sentidos, a sua visão, diz outra coisa. Diz apenas uma parte do todo, mas não o todo. Às vezes os seus sentimentos dizem para você que você não vai conseguir, que você é rejeitado, que você não tem mais chance, que há muitas outras pessoas melhor do que você. Mas a palavra de Deus afirma e declara que você consegue, que você vai para frente, que você é mais do que vencedor. Então a questão é, você prefere ficar com a verdade sensorial ou com a verdade da palavra de Deus? A palavra de Deus diz que aqueles que observam vaidades vãs deixam a sua misericórdia. Ou seja, vaidades vãs são os nossos sentidos. Os nossos olhos são limitados demais para a gente poder enxergar de fato a realidade e enxergar o que Deus enxerga. Nós só enxergamos apenas uma faísca de um todo. Deus enxerga o todo. A pergunta é, você está disposto mesmo a se libertar? Então aceita o fato de que você é muito mais do que vitorioso em Cristo. Só isso. Aceita o fato de que Deus fez você para dominar os seus sentimentos, dominar o seu eu interior, para dominar as circunstâncias e não para ser dominadas por ela, não para ser vítima dela. O que nos leva ao nosso terceiro passo. Você quer se libertar? Então deixe do pensamento vitimista. Enquanto você tiver um pensamento vitimista, você não vai se libertar. Nem o próprio Deus pode te libertar. Essa é a verdade. Por quê? Porque você pega a Bíblia, Deus ele usa diversos homens na Bíblia. Mas Deus não usa homens que tinham um pensamento vitimista. Então o terceiro passo para se libertar é esse. Talvez você pergunte assim, mas para me libertar, eu preciso aceitar Jesus? Eu já vi pastores, pregadores falar de um negócio desse. Eu nunca vi isso na Bíblia. Jesus não trabalha com barganha. Só para você entender o que eu estou querendo dizer. Uma mulher uma certa vez chegou até Jesus Cristo e ela estava doente, a mulher do fluxo de sangue. Quando ela foi curada, Jesus olhou para ela e Jesus não disse, pronto, agora que você está curada, você tem que me seguir. Não, Jesus disse assim, mulher, a tua fé te salvou, vai em paz para a tua casa. Ela se libertou, mas em nenhum momento a Bíblia fala que ela tornou-se seguidora de Jesus. Então, para você se libertar, você não precisa aceitar Jesus, mas você precisa mudar a sua maneira de ver e de pensar. Ou seja, aquela mulher, ela não teve um pensamento vitimista. Ela poderia ter tido um pensamento vitimista, um pensamento religioso, o que conduz à vitimização. Mas ela abriu mão do pensamento de vítima, abriu mão do pensamento religioso e recebeu o seu milagre e a sua libertação. Para você receber o seu milagre e a sua libertação, você tem que abrir mão do seu pensamento de vítima, do seu pensamento religioso, dos seus preconceitos, porque Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, Jesus não é budista. Jesus, ele é a luz que ilumina a todos que são humildes. Então esses são os 3 passos necessários para a tua libertação. E se você assistiu o vídeo até aqui, até o final, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero te agradecer por você ter parado para ouvir a palavra de Deus. Obrigado, um beijão e fica com Deus.